A paz e a graça, meus amados irmãos. Estou mais uma vez aqui no canal, trazendo uma palavra de Deus para os vossos corações, né? Se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sino de notificação. Amados, eu quero meditar com os amados irmãos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 13, o versículo 14. Eu vou ler do versículo 14 diante, que diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amados, Jesus, quando ele tem aquela atitude ali, que ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés do discípulo, os discípulos eles não compreenderam, os discípulos não estavam entendendo sobre aquela atitude que Jesus estava tendo ali de lavar os pés do discípulo. Jesus, lá no versículo 7, vai responder o discípulo dizendo: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Quer dizer, que eles não estavam compreendendo e nem entendendo aquela atitude do Filho de Deus. Jesus, quando ele vem dando esse exemplo, ele está dizendo que o maior tem que servir ao menor. No nosso cotidiano, na nossa vida, como cristão, como servo, qual é o maior de hoje em dia nesse mundo que nós vivemos, que é servir o menor? Jesus está dando exemplo: eu sou o Senhor, né? E vos lavei os pés. Olha o que está dizendo: se o Senhor Mestre vos lavei os pés, vós também tem que fazer o mesmo. Quer dizer, que nós como autoridade, tanto como autoridade, como cristão, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Esse era o exemplo que Cristo estava dando ali ao povo, aos seus discípulos, que eles viessem servir uns aos outros, que ninguém era superior a ninguém, né? Que a nossa atitude era atitude de humildade, que nós temos que ser humildes, servir uns aos outros. Aí ele vai dizer assim: porque eu vos dei o exemplo. Porque como eu fiz, façais vós também. Quer dizer, que nós temos que pegar esse exemplo de Cristo, de servir uns aos outros. A Bíblia vai nos dizer que Jesus fala com seus discípulos, dizendo: aquele que quer ser o maior, sirva o menor. Olha aí. Então a nossa atitude aqui na terra, diante de Deus, o nosso comportamento diante de Deus é servir uns aos outros. Não quer servir a ninguém, mas Jesus está dando exemplo, que a gente tem que servir uns aos outros. Então, o que eu quero dizer aqui, um verdadeiro cristão, ele segue o exemplo de Cristo. Ele toma a atitude de Cristo, ele toma esse exemplo de servir uns aos outros. Olha o que ele vai dizer no versículo 16: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Esse Senhor aqui que fala, não está com S maiúsculo, está com S minúsculo, quer dizer, o seu patrão. E nem um enviado maior do que o seu Senhor. Quer dizer que ninguém é superior. Nós não somos superiores, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Não importa o cargo, não importa o tamanho, mas nós estamos aqui para servir uns aos outros. Olha o que ele está dando exemplo. Como ele diz no versículo 7, o que eu faço agora não compreenderam. Eles não estavam compreendendo, mas eles iam entender. Eles iam entender o motivo daquela atitude do Filho de Deus em breve. Eles iam entender. Eles não entenderam agora, mas entenderás depois. Então quer dizer que o exemplo que Cristo nos está nos dando é que a gente tenha essa atitude. E no momento que eu aprenda a obedecer o que Cristo ensina, o que Cristo nos revela, eu tenho o desejo de conhecê-lo mais e mais. Olha o que é que a vida cristã, o verdadeiro cristão tem desejo. Ele obedece. E no momento que ele obedece, que ele toma como exemplo de servir uns aos outros, como Jesus está dizendo, esse exemplo aqui de lavar os pés uns aos outros, quer dizer, servir uns aos outros, eu tenho esse desejo de conhecê-lo mais e mais. Olha que coisa maravilhosa. Aí, e muitas pessoas não têm esse entendimento. Muitas pessoas, entre aspas, cristãos entre aspas, não têm esse entendimento, essa compreensão de servir uns aos outros. Querem ser melhor do que o próximo, querem ser melhor do que fulano de tal, querem ser... Entendeu? Então ninguém é melhor. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós temos que ter a nossa vida, o nosso dia a dia, no nosso decorrer sobre a terra, de conhecê-lo mais e mais, né? E nesse conhecer eu venho obedecer.
Eu venho aprender, eu venho crer, eu venho obedecer o Filho de Deus, eu venho obedecer o mandamento de Deus, né? E o desafio da nossa vida como verdadeiro cristão, né? Que é esse desafio que nós temos no nosso dia a dia de conhecer. Quanto mais nós conhecemos, mais nós se aproxima dele. Quanto mais eu tenho o desejo de conhecer, mais eu vou criando intimidade com Deus. E com mais essa intimidade que eu estou criando com Deus, eu vou sendo humilde, servindo uns aos outros. Olha aí, que coisa maravilhosa, né? E o privilégio de um verdadeiro cristão na presença de Deus, esse privilégio, ele coloca a sua esperança em Deus, né? A sua esperança nele, ele coloca a esperança em Cristo, ele coloca a sua esperança em Deus. Por quê? Quando Paulo escreve em 1 Timóteo 4,10, ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim, ó, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos, né, no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha aí, a minha esperança tá no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Eu coloco a minha esperança unicamente em Deus, unicamente no Filho de Deus. Olha a conduta, olha o exemplo. Eu tomo o exemplo de Cristo na minha vida, eu obedeço esse exemplo, eu começo a servir uns aos outros, eu começo a ser humilde, eu começo a ter simplicidade, né? Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para demonstrar o meu amor, para demonstrar o meu afeto por eles, né? O desejo de fazer a obra, o desejo de fazer a vontade de Deus. Então eu estou colocando totalmente a minha esperança nele, porque eu sei que ele vem me buscar, porque eu sei que ele me guarda, porque eu sei que ele me protege, eu sei que ele me livra do mal, né? Então a minha esperança, a minha confiança está unicamente em Deus e no Filho dele, né? Em 1 João 2,6 diz, olha, quando nós estamos aqui na presença de Deus, nós devemos andar como o Senhor andou, né? Quando um verdadeiro cristão anda como Cristo andou, né? Ele tem o desejo de andar com Deus, ele tem o desejo de andar com o Filho de Deus. Nesse momento que ele tem esse desejo de andar como o Filho de Deus andou, ele tem um comportamento diferente. Ele não tem um comportamento mundano, ele tem um comportamento de um servo, de um cristão, né? Em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, ele diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora eu faço uma pergunta, como foi que andou o nosso Deus? Como foi que andou o Filho de Deus sobre a terra? O Filho de Deus, ele andou em comunhão com o Pai, fazendo a vontade do Pai. Ele veio em busca de ovelhas perdidas atrás dos pecadores para que viesse ao arrependimento. Ele tinha uma intimidade sincera com o Filho, com Deus, né? Ele tinha uma vida constante de oração. A palavra e a vontade de Deus era o seu alimento. Essa é a nossa atitude. Se eu ando com Cristo, né? Se eu tenho que andar como ele andou. Se eu ando com Cristo, então eu tenho que andar com comunhão com Deus, intimidade com Deus, né? Em busca de almas para o reino dos céus, né? Eu tenho que andar constantemente em vida de oração, tenho que andar em espírito, né? E a palavra de Deus tem que ser o meu alimento, né? A palavra e a vontade de Deus na minha vida é o meu alimento diário, porque foi assim que Cristo viveu, quando Cristo passou aqui na terra, foi assim que ele viveu, foi assim que ele se comportou, fazendo unicamente a vontade do Pai. É assim que Cristo quer que a gente se comporte, que a gente venha fazer a vontade de Deus, né? Só que muitas pessoas não cumprem essa vontade. Muitas pessoas não têm esse desejo, não têm essa visão, essa realidade para o que está acontecendo. Não tem, né? Então muitas pessoas começam a escandalizar, né? Porque se eu digo que eu estou nele, eu tenho que andar como ele andou, como eu já falei, né? Ter essas atitudes de servir, de amar o próximo, né? De buscar conhecimento, de viver fazendo a vontade de Deus, em busca de almas para o reino dos céus. Essa é uma verdadeira vida cristã, né? E o que é que mais eu como cristão tenho que fazer isso na minha vida, né? O segredo da nossa vida o segredo da vida cristã é viver nele. Por quê? Eu vou dizer por que tem que viver nele. Quando eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Se eu não vivo em Cristo, quem habita em mim é o mundo, é o espírito mundano. Mas no momento que eu vivo em Cristo, o Espírito de Deus habita em mim. Olha o que foi que Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado
com Cristo. Olha aí, morri, Paulo está dizendo aqui, eu morri para o mundo, né? Eu morri para o mundo, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive. Quando eu ressuscito, já não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Por quê? Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Quer dizer, essa vida agora que eu estou aqui na carne, liberto do pecado, eu não vivo mais no mundão. Eu vivo na fé do Filho de Deus, eu vivo fazendo a vontade de Deus, eu vivo ali confiando e acreditando no Salvador da minha vida, eu vivo fazendo a vontade do Filho de Deus, né? Fazendo a obra do Pai, aí o qual me amou e se entregou a si mesmo pelo meu pecado. Olha, ele me libertou, ele me transformou. Eu tenho que dar exemplo assim como ele deu exemplo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para mostrar para o povo que eu sou diferente deles. Eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para ser, sabe, aquela pessoa para servir, para amar o próximo. Só que eu não tenho essa atitude e nós estamos aqui para servir. Mas nós não temos esse comportamento. Não está tendo esse comportamento. Nós não estamos tomando o exemplo de Cristo quando ele lava os pés dos discípulos, né? E o que mais um verdadeiro cristão na presença de Deus, ele tem que estar ali verdadeiramente. O verdadeiro cristão, ele fala o que? A finalidade dessa vida cristã, verdadeiramente na presença de Deus, da vocação dele espiritual, da vocação dele diante de Deus, é glorificar a Deus, né? Se eu vivo e pratico o que está escrito, né? Busco fazer a vontade de Deus, me esforço, né? Me afastando do mundão, me afastando do engano, fazendo servir uns aos outros, eu começo a glorificar a Deus por conta dessas minhas obras, né? Porque Cristo me deu esse exemplo, eu peguei esse exemplo aqui, eu vou servir. O maior serve ao menor. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser humilde, né? Ter esse exemplo de servir uns aos outros, a qual os discípulos não entenderam, não estavam compreendendo. Então agora Cristo está passando esse ensinamento para nós, através do Espírito Santo, que a gente tem que ter essa atitude de servir uns aos outros. Quando ele se trata, que nem eu já falei, de lavar os pés uns aos outros, quer dizer, sirva uns aos outros. Você não é superior a ninguém, né? Vocês estão aqui para servir. Vocês estão aqui para demonstrar que são diferentes. Vocês vão ficar aqui, ó, para fazer a diferença no meio deste povo. Vocês estão aqui para ser luz. Vocês estão aqui para ser sal. Entendeu? Olha aí que coisa poderosa. Então, como é que eu glorifico a Deus com essa minha vida cristã verdadeiramente na presença de Deus? Olha o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 1:12. Para que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja em vós glorificado, olha, através da nossa vida, do nosso comportamento verdadeiro diante de Deus, fazendo o que Cristo nos deu esse exemplo de servir uns aos outros. Cristo em nossa vida é glorificado e vós nele, olha aí. Deus se alegra, Deus é exaltado, Deus se alegra com a nossa atitude. Por conta disso, o nome dele é glorificado através de nossa vida, porque nós somos instrumento na mão de Deus, né? Aí ele diz assim, segundo a graça de nosso Senhor, de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí a graça que Cristo nos deu, por meio de Jesus Cristo. A graça, sabe, que nos alcança, que nos abrange, que nos ensina, que nos mostra como é a vida, a conduta de um verdadeiro cristão na presença dele. Olha aí, é isso aí, meus amados irmãos, que eu quero dizer para vocês, né? Reflita nessa mensagem, reflita nessa palavra, entendeu? Coloque em prática o que Cristo deu exemplo de servir uns aos outros, né? De não querer ser superior, porque quando você quer ser melhor do que alguém, você se torna soberbo, né? E Cristo não quer que você seja soberbo, Cristo quer que você seja humilde, que você sirva uns aos outros, né? E no momento que nós servimos, nós somos bem-aventurados, né? Porque nós praticamos os ensinamentos que Cristo deixou para nós. Fica na paz, meus amados irmãos, fica na graça e até o nosso próximo encontro, para a glória de Deus. Se inscreva aí no meu canal, deixe seu like e compartilhe para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.